desenvolverem esses 7 hábitos, se for algo assim presente na sua vida, não importa a época do ano, não importa se é terça-feira ou domingo, esses 7 hábitos, se você colocar na sua vida, vão impulsionar demais o seu processo de emagrecimento de uma forma natural, sabe? Como uma consequência mesmo. E hábito é aquilo que você faz num piloto automático, sem ser um peso, sem ser difícil, que torna quem você é. E nós somos seres de hábitos, né? Todo mundo tem muitas coisas no piloto automático. Mas muitas vezes aquilo que está no seu piloto automático está roubando o seu emagrecimento. Muitas vezes o seu piloto automático está te fazendo engordar. Então, olha só, eu vou falar hoje de 7 hábitos muito importantes para que vocês aprendam a colocar na vida de vocês. Vocês precisam anotar cada um deles. E aos poucos você vai ver esse emagrecimento acontecendo. Então anota, essa live de hoje ela é tão importante, tão importante, tão importante, porque se isso fizer parte da sua vida, você vai ver o quanto isso vai melhorar o seu emagrecimento, a sua saúde, a sua disposição. Tô interrompendo a minha própria live. Sim, amoras, essa live é uma reprise de uma live maravilhosa. Assista até o final porque eu estou viajando, inclusive me acompanhe nos stories. Mas eu interrompi a minha live para te falar que agora estamos muito perto do nosso primeiro Seca em 7 dias. O Seca em 4 dias foi um sucesso, porque inclusive teve a Amora que secou 1, 2, 3, até 5 quilos em 4 dias. Então a gente decidiu fazer o Seca em 7 dias, ainda mais completo, uma estratégia simples que você vai secar, mas o mais importante, que ele vai ser diferenciado. Além de você secar, você também vai aprender o passo a passo do método para você não ter reganho de peso. Porque não adianta você secar e depois voltar a engordar, certo? Então aqui, além de uma estratégia muito simples, vocês vão aprender o passo a passo desse método para emagrecer e não voltar mais a engordar. Vai ser incrível! Vai ser no dia 25 de maio, então 7 dias. Para você se inscrever, você precisa, se você pelo Instagram, digitar secar, que eu mando no seu direct o link da inscrição, ou você vai ali na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul, aperta ali e faz a sua inscrição. No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para você se inscrever no Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias vai custar R$62. É um valor simbólico. Eu sei, vocês sabem que tudo aquilo que eu faço é grandioso, é muito bom, ele vale muito mais do que R$1.000. Quem participou do Seca em 4 dias sabe do que eu tô falando, e os de 7 dias vai ser ainda melhor. Mas eu decidi fazer algo simbólico mesmo, R$62, para você se priorizar. Porque quando você investe, você fala, vou fazer, porque eu tô pagando, eu vou fazer. É um presente que você dá para você mesma. Se dá esse presente, se prioriza, se inscreve. 25 de maio vamos ter nosso Seca em 7 dias, tá bom? Então, continue aqui com a live. Digitou secar no Instagram, depois vai lá no seu direct que eu mando o link de inscrição, ou você vai ali na minha bio ou no YouTube aqui embaixo. Combinado? Podem continuar com a live de hoje. Beijo! Quem é nova por aqui, seja bem-vinda. Aqui você vai aprender sobre emagrecimento definitivo. A forma de você emagrecer sem loucura, sem sofrer e não voltar mais a engordar é primeiro você emagrecendo a sua mente, mudando a sua relação com a comida. É mudando, tirando todo aquele automático que te fez comer a mais. Eu quero te ensinar aqui dia após dia. Então, para te ensinar a emagrecer e não voltar mais a engordar, eu faço 4 lives por semana. Então, toda semana vai ter live, segunda, terça, quarta e quinta. Então, de segunda a quinta, 12h30, 12h30, eu entro ao vivo aqui com vocês. Eu sempre entro no Facebook, no Instagram, no YouTube, por isso que eu vou fazendo a live olhando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Você me encontra em todos os lugares como Jéssica Pense Leve. Então, se às vezes, o áudio não tá bom no Instagram, corre pro YouTube. Não entrou no YouTube, porque às vezes pode acontecer algum erro. Vou estar no Instagram. Então, saiba, você só precisa colocar despertar o seu celular de segunda a quinta, 12h30. Porque tem pessoas que esperam avisar. É porque o Instagram vai apitar, vai mostrar que já tá ao vivo. Minhas lindas, as redes sociais mostram para 5%, 10% da minha audiência quando eu tô ao vivo. O restante não aparece. Você tem que entrar na minha rede social
E aí você vai ver que eu tô ao vivo, tá bom? Então bota o seu celular para despertar de segunda a quinta. Olha só, boa tarde, feliz, emagrecendo saudável, é isso. Você vai viver uma nova vida, parar com o efeito sanfona. Olha só, tem 4 anos que mudei e emagreci mais de 30 quilos. E muita emoção, peso emocional eliminado. Então, minhas lindas, você só precisa estar aqui, tá bom? E ó, deixa eu botar aqui o... Ó, eu fui no médico, eu tô muito feliz. De diabética, já passei pra pré-diabética e com 14 quilos a menos. Meu Deus, que vitória! Parabéns, minha linda. Então, deixa eu colocar o título aqui. E olha só, para te incentivar ainda mais a assistir as lives, porque se emagrecer não bastar, porque você vai emagrecer, né? Se você estiver aqui, estiver anotando tudo, colocando um pouquinho em prática cada dia, você vai emagrecer. Para te incentivar ainda mais, eu faço um sorteio de um Pix semanal de R$ 500. Toda semana você pode concorrer a um Pix de R$ 500 para te incentivar a assistir a live. Porque o que você precisa fazer para concorrer ao Pix? Assistir a live inteira. Ao final da live, você faz um resumo escrito num papel, num caderno, né? Faz escrito o resumo. Bate foto e me envia. Tem que enviar num WhatsApp específico, que é só para mandar o resumo da live. Onde que fica esse WhatsApp? Esse link para enviar o resumo? No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo. No Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima. No Instagram, você precisa vir na minha bio. Então, assim, a página principal do meu Instagram, Jéssica Pense Leve, tem um destaque aqui escrito sorteio, você aperta. Assiste a explicação. Logo no segundo aqui, ó, já vai ter esse link. Você aperta aqui, ó. Aperta aqui que vai cair direto no WhatsApp para mandar o resumo. Ah, já, mas só posso assistir no gravado. Eu posso concorrer? Sim. Quem assiste no gravado também pode concorrer. Só que você sempre tem que enviar o resumo em 24 horas do horário da live. Por exemplo, hoje, né? 12:30, você tem até amanhã, 12:30, para enviar o resumo. Se você fizer isso com as 4 lives da semana, sexta-feira à tarde vai aparecer 4 vezes o seu nome na lista. Daí é mais chance para você ganhar. Então esteja aqui, minha linda. Eu faço isso porque se você assistir a live, anotar, você aprende muito mais. E cada dia você tem a oportunidade de colocar um pouquinho em prática. E eu quero a sua transformação, eu quero o seu emagrecimento. E de quebra você concorre semanalmente a um Pix de R$ 500. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a nossa live. Pera aí, deixa eu ver vocês aqui. Sim, se eu ganhei o Pix da semana passada... Ah, Mara, foi você mesmo, né? Eu posso concorrer essa semana de novo? Pode, com certeza. Toda semana você pode concorrer. Tá bom? Que bom, minha linda. Olha que legal, a Lídia. Eu ganhei o sorteio. Eu comprei um forninho elétrico e uso muito. Ai, que legal. Faz um tempão que a gente faz esse sorteio semanal. Desde o ano passado, né, Horas? Ai, eu fico muito feliz. Que coisa boa, que coisa boa. Então, vamos lá. Vamos brindar a mais um dia, mais um recomeço, mais uma oportunidade de estar um passinho mais perto da sua melhor versão. Que bom, né? Temos que agradecer o dia de hoje. Então, um brinde, tchim-tchim. Bora lá. Ex-aluna concorre também? Claro, Fabi! Porque eu quero que vocês continuem aqui comigo, né? Então eu quero que você assista a live, lógico. Você vai estar evoluindo ainda cada vez mais, se alimentando de coisas boas cada vez mais. Então, com certeza, concorre. Sem áudio no Instagram? Será que para todo mundo ou só para algumas? No Instagram tá tudo certo, amoras? Se tiver tudo certo, só digita aí pras amoras, pra Amora ir pro YouTube, então. Porque talvez seja só pra ela. Mas acho que tá tudo certo, que só foi uma pessoa que falou. Tá sem áudio. Normal. Então tá, obrigada. Bom, então, bom é ótimo, né? Bom, então vamos lá começar. Quem tá falando que eu tô linda de branco? Quando eu botei essa blusa, eu pensei, parece uma noivinha, né? Fiquei até, né? Me lembrou 14 anos atrás, quando eu casei. Em julho faz 14 anos. Então vamos lá, minhas lindas. Eu falo muito aqui sobre hábitos, né? Como na maioria das vezes, hábitos ruins já estão num piloto automático. É aquele famoso, eu nem pensei, quando eu vi eu já fiz. Só que, minhas lindas, tudo que a gente faz existe um pensamento, tá? Tudo. Não tem como agir sem pensar. Só que aquilo que você faz tantas e tantas vezes ao longo da sua vida, para ficar mais fácil para sua mente, ele coloca num piloto automático. Você não percebe que pensa. Mas existe um pensamento te convencendo a fazer aquilo. Mas tá no automático. Você nem percebe. Quando você viu, você já fez. Quando você viu, passou mais uma semana e você fazendo tudo aquilo que você prometeu que não ia fazer mais, tá no automático. Só que ao invés de hoje a gente não vai falar dos hábitos ruins, não. Calma, eles vão melhorar também. Calma. Só que você também pode começar
implementando bons hábitos. Porque não precisa ser tudo ou nada, minhas lindas. As pessoas acham que assim, ó, ou eu faço tudo perfeito ou eu não faço nada. Mesmo que ainda tenham coisas no automático que não são legais, que estão atrapalhando o seu processo de emagrecimento, mas pensa que se você colocar boas coisas, já vai ser muito melhor. Você vai colher resultados benéficos, sim, no seu processo de emagrecimento. Esquece o tudo ou nada. Dá um passinho de cada vez. Melhorar alguma coisa é muito melhor do que não melhorar nada. Então vamos falar hoje sobre hábitos bons, positivos, que realmente te impulsione para o emagrecimento como uma consequência, tá? E esses hábitos vão fazer diferença na sua vida, tá? Vão te levar assim a ter uma vida mais saudável, vão te ajudar a atingir seus objetivos, vai ser muito importante. Mas assim, ó, como todo hábito, esses novos comportamentos que eu vou te ensinar precisam ser treinados. Os hábitos ruins, você treinou muito, você repetiu muitas vezes para que eles ficassem no piloto automático, tá? E tem estudo que mostra que 21 dias já vira hábito, tem outros que falam que precisa de 60, tem pessoas que precisam de 90. É o que é. E a gente pode pensar assim, poxa, mas 90 dias eu ficar preocupada pensando em fazer alguma coisa para ficar no piloto automático? Pois é, minha amora, mas você pretende morrer daqui 91 dias? Ou você pretende aí, se Deus quiser, ficar mais algumas décadas aqui? Acho que sim, né? Acho que pretende ficar algumas décadas. Então, o que é 90 dias? Perto de toda a vida que você ainda tem. Porque se você não fizer nada, você vai, pro resto da vida, continuar colhendo as consequências negativas que você tem colhido. Agora, se você decidir colocar em prática bons hábitos, lá na frente, daqui 1 ano, 2, 5, 10, você continua colhendo os benefícios disso. Então você tem que entender que cada coisa que você for escolher colocar na sua vida, do que eu vou falar hoje, eu vou falar 7, você vai ver o que faz sentido para você. Você tem que treinar, você tem que estar atenta por no mínimo 21 dias. No mínimo, tá? E aí você vai ver que em 21 dias já começa a ficar um pouco mais fácil. Mas você vai continuar até que de repente fique realmente no piloto automático. Faça parte da sua vida, não importa se você está trabalhando, se está de férias, se é terça-feira, se é final de semana. Não importa onde você esteja, tá bom? E eu aconselho, vou falar 7, né? Eu aconselho que você escolha um de cada vez. Escolhe um, se compromete por 21 dias. Depois que já começa a ficar mais fácil, continua atenta nos próximos dias e aí começa outro. Sim, demora um pouco mais assim. Só que as pessoas querem colocar tudo em prática. Às vezes, não, eu quero colocar os 7 hábitos juntos em prática. Se atrapalha, não consegue fazer, para no meio, no fim não faz nada. E quando a mudança é aos poucos, é leve, é de um passinho de cada vez, é um de cada vez, vai fazendo parte da sua vida e não se torna um peso. Então, minha amora, você tem que parar de ficar preocupada com o tempo que vai levar. Você tem que se preocupar em fazer e não parar mais. Que se você entende que, poxa, esse hábito aqui que eu já ensinou, eu queria que fizesse parte da minha vida. Então, pouco vai importar se vai levar 21 dias ou 20 meses para que aquilo fique bem estabelecido. Lembrando que é para sempre. Então, minha sugestão é que você, claro, você vai anotar todos os 7 hábitos e ao final da live, que é bem provável que eu também, essa live de hoje eu precise dividir em 2 partes, porque eu gosto de explicar bem cada comportamento, né? Mas ao final da live, ou hoje ou amanhã, você vai decidir qual hábito que eu vou, qual comportamento que eu vou começar a treinar e vou prestar atenção em 21 dias e depois escolher o próximo, depois o próximo, depois o próximo, tá bom? Então vamos para os hábitos. Acabei de dar um soco aqui sem querer no microfone. Vamos então para os hábitos que farão toda a diferença na sua vida. O primeiro, anote. Tá, já fala, tô preparada para anotar. O que é para anotar? Não, o primeiro hábito é você aprender a anotar mesmo. Anotar. Anotar o quê, já? Então, olha só. Teve um experimento que foi publicado no Jornal Americano de Medicina Preventiva por um PhD chamado Jack Rowles. O que ele mostrou? Ele mostrou esse experimento que as pessoas que anotavam tudo o que comiam ao longo da semana inteira, de 7 dias, porque a sua semana não é só de segunda a sexta, tá? Só um parênteses. Sábado e domingo também faz parte da sua vida.
Você precisa continuar fazendo o que tem que ser feito no final de semana. Então tá. Esse experimento mostrou que as pessoas que anotavam tudo que comiam ao longo da semana perdiam o dobro de peso do que as que não anotavam. E aí você pode pensar, poxa, já é só anotar faz emagrecer mais? Como assim o dobro de peso? O dobro de peso. Por quê, minha linda? Porque quando você anota, você traz para consciência aquilo que você está comendo. Quantas minhas amoras, eu lembro. Isso não tem a ver com contar caloria, tá? Não tem a ver com contar caloria, tem a ver só com anotar. Eu me lembro, quando eu tinha uma mente sabotadora, porque quem é nova não sabe que eu, há uns 14 anos, já tive sobrepeso. Era só 10 quilinhos, né? Porque eu sei que tem gente que acha que é pouco 10 quilos, mas aquilo era horrível pra mim. Me incomodava demais, me fazia sofrer. Já estava afetando a minha saúde, era péssimo e eu não conseguia emagrecer. Que se na época existisse a rede social como existe hoje, né, mas não existia, né, há 14 anos atrás, e com lives e tudo mais, eu seria a pessoa que ia estar digitando assim, ó, pra mim é mais difícil, o meu metabolismo é muito lento, funciona com todo mundo menos comigo, eu era essa pessoa, tá? Quando eu entendi que eu precisava mudar a minha mente, não é uma forma de falar, através da neurociência, modificação de caminho neural, literal, apagar caminho neural que estava me fazendo engordar e construir um novo caminho que me fizesse emagrecer. Então, eu acabei com essa mente sabotadora, emagreci 10 quilos, mantenho há 14 anos, mesmo passando por gestação, puerpério, amamentação, privação de sono, tudo, não engordei mais. Mas naquela época que eu tinha mente sabotadora, o que acontecia? Quantas vezes, que não era um dia normal de alimentação, do tipo, um domingo, que acordava, ia lá pra feira, aí na feira comia um pastelzinho com caldo de cana, lá pelas umas 10 horas, aí não tava com fome ali no almoço, aí não comia no almoço, mas daqui a pouco lá pelas 2, abria um pacote de wafer e comia o pacote de wafer com todinho, eu amava Toddy, né? E beliscava um monte de coisa, aí final do dia, beliscava o dia inteiro, mas eu não tinha sentado e tido as refeições, mas comia pra caramba. Chegava no final do dia, eu pensava assim, ó, gente, hoje eu nem comi? Era isso que a minha mente me falava. Mas hoje eu nem comi? Só porque não teve aquelas refeições que nós estamos acostumados, mas eu comia o dia inteiro e não percebia. Eu não achava que eu comia em excesso. Eu achava que eu estava 10 quilos acima do peso porque eu engordava só com cheiro. Era isso que eu percebi, que eu me convencia. Então, quando você passa a anotar tudo o que você coloca na boca, não importa se é uma bala, não importa se é um punhadinho de amendoim, quando você anota, você traz para consciência aquilo que você estava comendo. Para consciência aquilo que talvez você estava antes beliscando e nem prestava atenção. Nem parava para entender. Eu estou comendo. Não, aquilo era tão automático. Então você consegue analisar de forma mais racional. Você vai começar a notar que muitas vezes só come por comer. Muitas vezes você come uma bala só porque alguém te ofereceu uma bala. E simplesmente antes, quando você não tinha o hábito de anotar tudo que comia, alguém te ofereceu uma bala, você estava lá no meio do trabalho, pegava a bala, descascava a bala, botava na boca, continuava trabalhando. Nem lembrava que tinha comido uma bala. Se alguém te perguntasse no final do dia se você comeu uma bala, você não ia nem lembrar que comeu uma bala. E se você tivesse que anotar a bala? Alguém ofereceu uma bala. Ah, tá, peraí, antes de comer eu vou anotar. Pô, mas será que eu quero anotar uma bala? Poxa, hoje meu dia que tava bem bonito. Tava bem saudável. Ai, não, eu não vou anotar. Então você consegue visualizar melhor. Entende? Esse experimento mostrou que todo mundo, que quem anotava perdia o dobro de peso de quem não anotava. Porque quem não anotava muitas vezes comia sem nem perceber. E isso estava influenciando no processo de emagrecimento. Então você vai conseguir visualizar que pode ser que você esteja comendo mais do que precisa. Pode ser que você esteja comendo sem fome e sim por vontade. Você vai perceber que você está comendo porque alguém te ofereceu, mas no fim você nem estava pensando em comer naquele momento. E não é porque alguém te oferece que você tem que aceitar, não é mesmo? Claro que não. Mas anota. Anota o dia, a hora, a comida, a quantidade, a bebida também. Porque muitas vezes você não tem noção do quanto de caloria vazia que você vai colocando pra dentro com bebida, que nem precisava, poderia ter tomado água. E tudo soma, né? Quem é novo por aqui não precisa contar caloria. Você vai aprender a respeitar a sua fome física e comer comida de verdade.
Só que você tem que entender que o engordar e emagrecer é um cálculo matemático. E não tem como ter engordado sem ter comido mais calorias do que precisava para viver. Então você vai começar a perceber isso. Você pode começar a notar que acontece um certo horário do dia que você acaba comendo mais, que você acaba descontando a emoção na comida. Talvez é um momento do dia mais desafiador, mais estressante, que você passa ali e depois sempre acaba comendo muito. Você vai começar a notar, a visualizar o que você não visualizava antes. E a cada semana você pode ir entendendo onde você precisa melhorar. Qual o momento mais desafiador para você estar mais atenta, que a sua mente está te convencendo a descontar aquilo na comida? Porque se você não está atenta, o piloto automático fala mais alto. Tô estressada, vou comer. Tá no automático. E quando você tem esse hábito de anotar, você tem mais clareza de que aquilo está acontecendo e você fica preparada antes. Pausa aquele piloto automático. Então, minhas lindas, esse é um teste maravilhoso, né? Se você for escolher esse como o primeiro hábito para implementar na sua vida, anota tudo, mas você precisa se comprometer. E que seja na hora. E, se possível, até antes de comer. Como eu falei, na da bala, anota antes. E daí você vai trazer pro racional. Eu vou comer uma bala. Será? Eu tenho a chance de dizer não. Ou se você decidir comer, né? Abrir uma barra de chocolate. Tá, eu vou anotar antes que eu vou comer 2 quadradinhos de chocolate. Você já está se comprometendo com você. E aí coma 2. Não espere comer a barra inteira para eu tenho que anotar que eu comi uma barra de chocolate. Anota antes. Se compromete antes com você. Então que você ande com um caderninho o tempo todo, ou num bloco de notas no celular, onde for. Mas anota. E não fica desanimando. Vou parar de anotar porque eu tô comendo tanto, que adianta eu anotar? Continua anotando. Porque cada vez você vai ter mais clareza, cada vez você vai conseguir antecipar aquilo, cada vez você vai entender, opa, peraí, agora eu sei onde melhorar, porque antes eu falava que eu engordava só com cheiro, e aí você vai entender, não, eu tava me enganando, porque eu me enganava, eu acreditava nisso, eu me enganava, mas não, eu comia muito sem estar com fome, não em grandes quantidades até passar mal, mas com muita frequência que nem fome eu tava. Só comia porque tinha que comer, porque alguém ofereceu, porque eu tava com vontade. Então, primeiro hábito que eu gostaria de explicar para vocês é esse hábito de anotar tudo o que você for comer ou beber. Beleza? Então tá. Vamos para o segundo hábito. Deixa eu ver aqui. Segundo hábito. Isso é legal também porque, às vezes o hábito, minha amor, não é algo que você faz todo dia. Você pode ter um hábito de repetir a mesma coisa todo sábado, por exemplo, e já virou um hábito. Né? Então, mesmo que não seja algo que você faça o tempo todo, também é hábito. Esse hábito que eu quero falar é sobre ir no mercado e também ir numa festinha, numa festa, numa confraternização, alguma coisa. Qual seria esse hábito para que você passe a ser essa pessoa? Vamos falar do mercado. Nunca vá no mercado com fome. Nunca vá no mercado com fome. Se você for no mercado com fome, tudo vai brilhar os olhos. Você vai querer comer tudo. Você vai ter vontade de comprar tudo. Inclusive, você vai gastar mais. Porque você tá com fome e você acha que assim... eu tava anotado aqui na minha lista que eu tinha que comprar um mamão. Não, mas um mamão é pouco. Vou pegar logo 2. Porque a fome faz você comprar mais porque você acha que você tem que comer naquele momento. Quando você vai no mercado satisfeita, tem vezes que até você deixa de comprar aquilo que você tinha anotado. Já tá tão satisfeita que... será que precisava comprar isso aqui mesmo? Porque você pensa assim, é que eu não tô com fome pra comer agora. Tem até que cuidar. Faz a lista e compra o que tá na lista, porque senão não vai dar nem vontade de comprar as coisas. Isso é muito importante. Muito, muito, muito. Tá? E como eu sempre digo também em relação ao mercado, né? Começa a prestar atenção que também, dentro desse hábito, que também se torne um hábito, de você prestar atenção no que vai no seu carrinho. O que tá no seu carrinho, minha linda? É comida de verdade? É aquilo que você conseguiria plantar, cultivar, coletar, caçar, né? É comida de verdade? É aquilo que Deus fez?
que no ingrediente só tem ele mesmo? Porque, por exemplo, assim, qual é o ingrediente do arroz? Arroz. É ele mesmo, né? Você poderia plantar o arroz. Agora, qual é o ingrediente de bolacha? Lê para você ver. Metade do que tá ali, você nem sabe o que é. Metade do que tá ali é química, é produto químico que você está colocando para dentro do seu corpo. Metade do que tá ali foi friamente calculado para te viciar, para ser impossível comer só um pedacinho só, ou um só, né? Então, ou no seu carrinho vai ter comida de verdade, ou vai ter produto alimentício. E o produto alimentício está adoecendo a população. Então, que cada vez mais você traga consciência o que você está levando para dentro da sua casa. Porque quem compra é você, não é seus filhos. Não são seus filhos, né? Quem leva para dentro de casa é você. Você tem esse poder de escolha, de cuidado com a sua casa. E minhas lindas, assim, fala a verdade, né? As prateleiras e prateleiras e prateleiras e prateleiras do mercado. Uns 80% que tem no mercado é produto alimentício, 20% é comida de verdade. E a gente foi feito para comer comida de verdade que você iria economizar muito. Porque quanto mais comida você come, mais nutrida você tá. E quanto mais nutrida você tá, menos fome você tem. Tô interrompendo a minha própria live. Sim, amoras, essa live é um reprise de uma live maravilhosa. Assista até o final porque eu estou viajando. Inclusive, me acompanhe nos stories. Mas eu interrompi a minha live para te falar que agora estamos muito perto do nosso primeiro Seca em 7 dias. O Seca em 4 dias foi um sucesso, porque inclusive teve uma hora que secou 1, 2, 3, até 5 quilos em 4 dias. Então a gente decidiu fazer o Seca em 7 dias, ainda mais completo, uma estratégia simples que você vai secar, mas o mais importante, que ele vai ser diferenciado. Além de você secar, você também vai aprender o passo a passo do método para você não ter reganho de peso. Porque não adianta você secar e depois voltar a engordar, certo? Então aqui, além de uma estratégia muito simples, vocês vão aprender o passo a passo desse método para emagrecer e não voltar mais a engordar. Vai ser incrível! Vai ser no dia 25 de maio, então 7 dias. Para você se inscrever, você precisa, se você pelo Instagram, digitar secar, que eu mando no seu direct o link da inscrição, ou você vai ali na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul, aperta ali e faz a sua inscrição. No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para você se inscrever no Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias vai custar R$62. É um valor simbólico. Eu sei, vocês sabem que tudo aquilo que eu faço é grandioso, é muito bom, ele vale muito mais do que R$1.000. Quem participou do Seca em 4 dias sabe do que eu tô falando, e os de 7 dias vai ser ainda melhor. Mas eu decidi fazer algo simbólico mesmo, R$62, para você se priorizar. Porque quando você investe, você fala, vou fazer, porque eu tô pagando, eu vou fazer. É um presente que você dá para você mesma. Se dá esse presente, se prioriza, se inscreve. 25 de maio vamos ter nosso Seca em 7 dias, tá bom? Então, continue aqui com a live, digitou secar no Instagram, depois vai lá no seu direct que eu mando o link de inscrição, ou você vai ali na minha bio ou no YouTube aqui embaixo, combinado? Podem continuar com a live de hoje. Beijo! E com produto alimentício não, você tá dando picos de insulina, queda de insulina, que daí faz você ficar com mais fome, só que você já tem excesso e sente mais fome. Você vai se viciando cada vez mais. É algo que você não consegue parar na saciedade, tem que comer a mais. Até produto salgado tem açúcar adicionado, justamente para ficar ainda mais gostoso. Impossível resistir. Então presta atenção. Presta atenção. O que você está colocando para dentro? Às vezes alimentos ultraprocessados. Na maioria das vezes são fórmulas, né? Fórmulas químicas. E quanto mais você come disso, mais você quer comer disso. Tá? Então, quando vocês forem no mercado, presta atenção no que você está levando para dentro da sua casa, né? E se tiver com dúvida, lê os ingredientes.
Se você começar a ver que metade do que tá ali você não sabe o que é, claro, você pode pesquisar, e aí às vezes você também vai ficar chocada com as químicas, né? E prioriza a comida de verdade. Prioriza a comida de verdade, tá? Então esse seria um hábito, você prestar atenção e ir no mercado satisfeita e não já morrendo de fome. E sobre festa, confraternização. Olha só, minhas lindas. Muitas pessoas vão numa festa ou numa confraternização e se convencem de que o aproveitar é comer, né? E é comer muito. E você quer aproveitar muito. Então você come bastante numa festa. E não quer dizer que você não vai comer numa festa, meu amor. Não é sobre isso. A questão é, isso já virou hábito. Já virou hábito de toda confraternização, toda festa. A primeira coisa que você pensa é o que vai ter para comer. Olha o foco principal. Olha o que fica num pedestal. E por isso, geralmente, a gente recorre àquilo que é mais importante pra gente. Então, numa festa, numa confraternização, se a comida é o principal pra você, é isso que você vai mais buscar. É isso que mais vai te fazer aproveitar. O problema é que fazendo isso a vida inteira, e logicamente que não só isso, mas a somatória dos hábitos ruins, te trouxe um sobrepeso que você não aguenta mais, uma obesidade que te faz sofrer, uma gordura na barriga que você se olha no espelho e você se xinga. Você perde as suas roupas, elas não servem mais, você já está tendo doenças, problemas de saúde, dores físicas ou emocionais, você está sofrendo com a consequência. Então, será que isso de fato é aproveitar? Então, o novo hábito seria você pensar numa festa, numa confraternização, como tudo o que você vai aproveitar sem que a comida esteja nessa lista. Que a comida seja para saciar a sua fome. E se eu não tiver com fome na festa, já não come? Se você tiver uma lista de toda forma de aproveitar de verdade e não tiver com fome e o seu foco for em aproveitar, você até esquece de comer. Se me colocar um karaokê numa festa, eu não vou nem ter como comer porque eu vou estar cantando o tempo todo. Eu vou estar tão focada, porque pra mim, karaokê é a coisa mais maravilhosa que existe. É a coisa que mais me faz me divertir. Então pronto, eu esqueço, eu foco naquilo ali, tchau. Alguém tem que falar aí assim, com licença, querida, tem mais gente que quer cantar? Então, minha amor, você já pode, se você não tá afim de abrir exceção, extrapolar, né? Você sabe, poxa, eu vou ter uma festa lá às 8 da noite. Lá pelas 6 já começa a vir uma fome. Você podia falar, poxa, eu vou jantar em casa. Uma comida saudável. E vou pra festa pra aproveitar. A Amara falou, a minha é dançar. Eu amo dançar. Eu vou pra festa pra aproveitar. E óbvio que você pode abrir exceção, amor. É óbvio que você pode já ir satisfeita e decidir porque eu quero experimentar uma fatia do bolo, por exemplo. Eu quero pegar ali uns 2 docinhos, uma taça de espumante, por exemplo. Mas que não seja o foco principal. Entende? E obviamente muitas vezes fala, não, mas eu escolho o que eu vou comer na festa. Tenha o olhar, porque em todo lugar tem, daquilo que é mais saudável possível. Você comendo devagar, saboreando, mastigando muito bem, mesmo aquilo que você decidiu abrir exceção, mesmo aquilo que você sabe que não é saudável, mas come devagar até a sua saciedade. Tá saciada? Para e vai aproveitar a festa. Entende? E quantas vezes você chegou de uma festa passando mal? Quantas vezes você teve que sair de uma confraternização tendo que abrir o cinto, ou abrindo o botão da calça, não conseguindo dormir deitada, tendo que ficar meio sentada de tanta azia, de tanto refluxo? Poxa, será que isso é aproveitar mesmo? Então, quando você muda esse olhar, esse foco, quando essa passa a ser quem você é, que você não seja mais a pessoa que só aproveita a festa comendo, que você aproveita com todas as outras coisas e deixa a comida no lugar dela. Percebe? Isso é hábito. Você vai ver que vai ser leve. Você ter uma confraternização, você ter festa. Por que tem pessoas que morrem de medo quando tá chegando no final do ano? Porque, meu Deus, tem mais 5, 6 confraternizações no mês, já. Se você mudar isso na sua essência, não importa quantas confraternizações você tenha, você não vai engordar. Porque não vão existir excessos. Porque você muda o seu olhar, você aproveita da melhor forma. Faz sentido, meu amor? E você vai ver que tem um momento que você pode decidir abrir exceção, tem um momento que você pode decidir não abrir exceção.
Eu já fui lugar onde eu comi, abri exceção, já fui lugar onde eu não tava com fome e não comi nada. Não existe regra. Existe aquilo que eu quero pra minha vida. Mas porque hoje eu não sou mais dominada pela comida, porque antes também. Pra mim, aproveitar era comer. Comer, era só a comida. O que vai ter pra comer? Oba! Vou aproveitar. Olha só, amor. E eu colhia consequências em relação a isso. E hoje eu colho consequências em relação a essa nova pessoa que eu sou. Diante de uma festa. Anotaram aí? Vocês têm que ir anotando para depois, ao final, só quando eu falar os 7 hábitos, vocês vão decidir por qual vocês vão começar. Tá? Então tá, a gente vai pro terceiro. Só que não fica preocupada quem pensou, meu Deus, em meia hora já falou 2. Quanto tempo a gente vai ficar de live? Vamos combinar aqui que eu vou falar mais 2 hoje. Então hoje eu faço 4 hábitos. E amanhã a gente faz a parte 2. Para que fique bem fixado. Quero que vocês aprendam, minhas amigas. Eu quero que vocês... eu sei que a gente tá numa geração aí de vídeo de 1 minuto. Coisas rasas que todo... Nossa, que legal! Compartilha pra caramba. Mas já foi pro próximo vídeo e já esqueceu o que aquele primeiro vídeo de 1 minuto falou. Ninguém aplica aquilo que é raso. Você só vai aplicar quando for profundo e fizer sentido na sua cabeça. Aí você vai falar, eu vou fazer isso porque eu decidi fazer, não porque a Gé falou. Isso é o mais importante. Tá? Vamos então para o terceiro hábito. Deixa eu tomar minha aguinha, peraí. Um pouquinho mais. O terceiro hábito, ele é uma expressão em inglês que se chama if then. O que é if then? Essa expressão significa assim, na tradução é se então. If then. Se então. Significa o quê? Se acontecer isso, então eu vou fazer aquilo. Se acontecer tal coisa, então eu decido fazer tal coisa. É uma previsibilidade daquilo que você talvez não estava esperando. Que você achava que ia ser, eu vou daqui até ali e vai acontecer tudo perfeito. Não, mas se eu for daqui até ali, mas se acontecer tal coisa, o que eu tenho que fazer? Se acontecer outra coisa, o que eu tenho que fazer? Se, entendeu? Inclusive, teve um estudo sobre isso, tá? Pegaram 2 grupos de pessoas no emagrecimento. Nos 2 grupos de pessoas, todas elas estavam no processo de emagrecimento. O primeiro grupo apenas disse assim, ó, eu vou seguir essa dieta todos os dias, ponto. O segundo grupo fez esse exercício do if then. Beleza, nós vamos seguir essa dieta, mas se essa semana tiver uma festa, então eu vou fazer tal coisa. Se me convidarem para sair num dia que eu não estava esperando abrir a sessão, então eu vou falar tal coisa. Se eu estiver no meio do meu trabalho e me oferecerem um bolo, então eu vou fazer tal coisa. Se eu escorregar, tiver uma recaída, enfiar o pé na jaca, então eu vou falar para mim mesma que aquilo foi só um tropeço, que eu posso aprender com aquilo, eu vou levantar e retomar em seguida. Então eles planejaram possíveis contratempos, possíveis coisas que sairiam do planejado. E, mais uma vez, eles viram que esse grupo que usou essa estratégia teve muito mais resultado no emagrecimento do que outro grupo que não planejou. Porque outro grupo que não planejou simplesmente, me ofereceram um bolo. Ai, ofereceram eu vou comer, né? Não estava nem preparado. O que eu vou fazer se me oferecerem um bolo? O que eu vou fazer se eu tiver festa esse final de semana? O que eu vou fazer se eu for na casa da minha sogra e tiver uma mesa enorme de café da tarde? O que eu vou fazer? Já planeja. E essa é uma dica que a gente tem que usar em tudo na nossa vida. A gente tem que estar minimamente preparado para as possíveis situações, que claro que mesmo assim vão acontecer coisas que estavam totalmente fora do previsto. Mas se a gente puder, ao menos, antecipar aquilo que a gente sabe que mais nos tira do prumo, que é mais desafiador para você, se você, antes de estar vivendo aquilo, no calor da emoção, já estiver um plano, fica muito mais fácil de agir. Então, se você está no processo de emagrecimento e você sabe, poxa, hoje é terça, né? Mas vamos lá. Então, terça. Tudo que pode acontecer até domingo à noite. Porque, de novo, a semana também é sábado e domingo. Já planeje. Se
Meus amigos convidaram para tomar um chopp na sexta-noite. Se isso for corriqueiro para você. Então, o que você vai fazer? Porque se você não faz isso, você vai simplesmente aceita, você vai, na hora eu vejo, na hora eu tento me controlar. Sabe que isso tende a não dar certo, né? O chopp pede um petisco e pede uma batata frita, que pede outro chopp, que daí pede... E aí já era. E aí tem aquele famoso já que. Já que eu comi mesmo, eu não vou nem me preocupar com nada, depois eu vejo. Você não tinha planejado os possíveis imprevistos. Agora, se você já pensa, né? Se me convidarem para o chopp essa semana, então eu vou comer antes de ir e lá eu vou pegar um chopp. Vou abrir uma exceção com um chopp, vou tomando bem devagarinho, depois eu vou ficar na água. Esse é o meu combinado comigo mesma. Por exemplo, só tô dando um exemplo. Eu quero que você escolha o que você quiser. Você só tem que saber que toda sua escolha gera uma consequência. Poxa, já não posso tomar 4 chopps? Pode. Vai ter consequência. E você sabe qual é. Você tem feito isso. Você tem escolhido, porque você acha que está escolhendo, ou você está sendo induzida por uma mente que te convence que o que te faz feliz é isso. Que o que você merece é isso. Que o merecimento depois de uma semana cheia é isso. Só que o que você está colhendo é uma consequência que você odeia, que você detesta, que te faz sofrer. Então, será que isso é merecimento? Então, vá fazendo os seus if, then. E principalmente se você já tiver como hábito, né? Aquele nosso primeiro hábito de anotar tudo que você come, no final de 7 dias você pode ver. Poxa, mesmo eu abrindo as exceções que eu abri, que eu já tinha combinado comigo meus if, then, e eu cumpri, eu tive resultado. Ou não, eu não tô tendo resultado, eu estou estagnada. Mas também, olha só o que eu tô fazendo na semana. Me convencendo várias vezes a abrir exceção ao longo da semana. Estou vendo o resultado, eu estou anotando, eu estou vendo onde eu preciso mudar. E aí você planeja a sua próxima semana com seus próximos if, then. Entende? E um ótimo que eu falei que tem que estar na sua lista do if, then é se eu escorregar, então eu vou lembrar imediatamente da live da Gé e dizer para mim mesma que é só levantar, aprender com o que aconteceu e recomeçar em seguida. Porque vai acontecer, minha linda. Vai acontecer. É normal. É normal escorregar. É normal escolher coisas e se arrepender depois. É normal. Mas se você não souber disso, quando acontecer, você acha que é o fim do mundo, que é só você que erra. Que só você desliza, que todo mundo que emagrece é assim, ó, perfeita, do início ao fim. Aí você desiste porque você não tinha planejado que isso poderia acontecer. Se eu estiver pensando em desistir, então eu vou lembrar que a comida em excesso não me trouxe nada de bom. Então eu vou focar em tudo de bom que uma vida saudável vai me trazer. Então eu vou focar na vida que eu quero viver, na consequência maravilhosa que eu quero viver, na dor que eu não aguento mais, física e emocional. Então faça. Planeje cada semana pensando nos possíveis acontecimentos e como você vai agir diante daquilo. E lembre que naquele momento a sua mente vai querer te convencer a fazer o contrário. Se você já tinha, poxa, todo domingo eu vou na minha sogra e todo domingo como demais naquele café da tarde. Então essa semana eu vou planejar o if then. Se for na minha sogra tomar café, então só nesse domingo eu vou decidir só tomar um cafezinho preto para ficar sentada ali conversando com todo mundo. Só esse domingo. E lembra que quando chegar lá, sua mente vai querer te convencer. Só hoje você come. Semana que vem você faz. Ela vai querer te convencer pelo prazer, pelo momento. Só que o momento passa e a consequência fica. A culpa vem, a frustração vem. Muitas vezes, não é que você vai engordar 1 quilo por conta de um café da tarde, mas muitas vezes foram tantas coisas que não são legais, não são saudáveis, que às vezes você pode reter 1 quilo. Acordar inchada 1 quilo a mais na balança. E aquilo te faria muito mal. Ó, eu não aguento mais a dor emocional. Recomecei. Aqui é o meu lugar. Que bom, minha linda. Que bom, Adri. Fico muito feliz.
Entende, minhas lindas? Então, esse if then é muito importante para a vida. Qualquer coisa nova que você esteja planejando, já anota os seus if then. E quando chegar, olha, falei, eu sei que eu tô afim de fazer o contrário, mas olha o que eu combinei comigo mesma. Eu combinei comigo. Eu sei que vai chegar amanhã, eu vou estar mais orgulhosa de ter cumprido isso. A sensação que vai ficar depois vai ser maravilhosa de eu cumprir isso. E você vai aprendendo com semana a semana. Vai ter momentos que você vai acertar, vai ter momentos que você vai errar, e tá tudo bem, você vai aprendendo a cada semana que passa. Tá? Então vamos para o quarto hábito, né? Quarto hábito, vamos lá. A Amora falou, eu não aguento mais, estou pesando 100 quilos. O meu sonho é conseguir ir numa loja e comprar uma roupa bem bonita pra mim. Minha linda, isso vai acontecer. Quando você chega nesse momento, você não consegue nem ver solução, né? Parece, nossa, já, eu não sei quanto seria o seu peso saudável, 70, 60 quilos, eu não sei. Mas, por exemplo, se é 60, meu Deus, são 40 quilos. Aí parece que é muita coisa. Mas se uma mente sabotadora foi capaz de fazer com que você comesse em excesso a ponto de engordar 40 quilos, uma mente treinada para o emagrecimento é capaz de fazer você eliminar todo esse excesso. E é um passinho de cada vez. Esquece o tanto. Agora é as primeiras 100 gramas. 100 gramas eu dou conta de emagrecer. Porque é de 100 em 100 gramas. Você vai ter o primeiro marco. Quando aparecer na balança 99. Meu Deus do céu. Saiu da casa dos 3 dígitos. E é um passinho de cada vez, isso vai acontecer. Continua aqui. Continua por aqui que você vai aprender. Tá bom? Então, o quarto hábito é sobre mastigar. Mastigar. As pessoas não prestam atenção na mastigação. Algo que é tão automático que ninguém precisa pensar para fazer, mas é uma arma poderosa para o seu emagrecimento. E o contrário te faz engordar. Se você não mastiga direito, se você come rápido, pode ter certeza que você está comendo muito mais do que você precisa, sem nem perceber. As pessoas muitas vezes comem em 5 minutos um pratão ainda vendo TV, vendo um vídeo na internet, sem nem prestar atenção na velocidade, na quantidade que está comendo. E às vezes é tão rápido que pensa, nossa, mas eu acho que eu nem comi. É tão rápido que vai repetir, porque a sensação é de que não comeu, claro. Porque, amores, demora em torno de uns 20 minutos para registrar a saciedade, para chegar o sinal de saciedade no seu cérebro. Então, se você come em 5 minutos, a sensação de que você ainda está com o estômago vazio. Porque foi tão rápido que nem deu tempo ainda de aquilo acontecer. Então, se você come em 5 minutos um hambúrguer, você é capaz de comer mais um. Só que depois que passa os 20 minutos, meu Deus, fala, comi demais. Né? Porque daí tudo aconteceu. Agora, se você decide de comer um hambúrguer e come bem devagarinho, uma mordida, larga. Não fica com o negócio na mão, ó. É tão rápido que é pra ser mais rápido chegar aqui, ó. Não, larga. Que é pra demorar. O tempo que você tem que pegar e botar na boca de novo, tudo isso conta. Se você comer metade de um hambúrguer mastigando muito bem, saboreando, devagar, vai dar 20 minutos. Come metade em 20 minutos. Você não vai conseguir comer mais. Você não vai conseguir. Você vai falar, tô saciada. Vou guardar. Olha só. Então não é pra comer pouco e passar fome. Você tem que entender que se você engordou, você está treinada a comer demais. Você está treinada a fazer um prato grande. Você está treinada a pegar uma quantidade grande e aí você come rápido e dá conta de comer aquilo. Agora, se você pega essa quantidade e come devagar, que nem o descansar, o soltar o hambúrguer para ter mais tempo de chegar na boca, a mesma coisa o talher. Quantas vezes você tá com um garfo aqui, ó, começa a mastigar, já coloca a próxima garfada sem ter engolido a anterior. Então, se você coloca o garfo aqui, descansa os talheres, faz assim, ó.
Mastiga. Mastiga bem. Engoliu. Aí você vai pegar o próximo. Você vê que em 20 minutos talvez você comeu metade do prato. E você vai se sentir saciada. Ah, meu Deus, já tô saciada. E aí, o que eu faço? Guarda. Não precisa nem sujar um pote. Coloca um plástico filme. Amor, eu vi fazer isso aqui. Vi fazendo isso aqui em casa. Plástico filme nas coisas. Guarda na geladeira. Quando tiver fome de novo, olha só, tem comida prontinha ali pra você. Olha a economia. Quem mastiga de menos, come demais. Quem mastiga bem, come o suficiente, ou seja, vai ser menos, sem passar fome. Mastigação é um ponto-chave no processo de emagrecimento. Não só no emagrecimento, para a sua digestão ser bem feita, para a sua digestão ser leve, ser boa, ser efetiva. Você não pode entregar para o coitado do seu estômago, depois para o coitado do seu intestino, pedaços grandes, inteiros. Coitadinhos, vão sofrer para trabalhar. Você não tem dente só para bonito, não. É para triturar o alimento, porque lá no nosso estômago não tem processador, liquidificador, não tem. Tem que triturar, tem que mastigar até não ter pedacinhos. No início é chato, tá? Esse é um hábito que no início é chato. Até cansa aqui, ó. Porque você nem come bastante, né? Porque se você engordou, você comeu mais. Só que você não mastiga. Então, essa parte aqui, a musculatura nem treinada tá. Você vai ficar chocada. Quando você mastigar muito bem, você vê, caramba, parece que tá até um pouco dolorido aqui, ó, pra ver o quanto você não treinava essa musculatura. Então, no início é chato. Só que tudo aquilo que a gente repete várias vezes, a gente fica bom naquilo. E chega um momento que você não consegue mais comer rápido. Você não consegue engolir até tá tudo bem trituradinho. Só que até que isso vire um hábito, você precisa estar prestando atenção. Quando a gente fala, ai, já não sei mais o que fazer para comer menos, eu sei que eu como demais. Uma das coisas é mastiga mais. Mastiga mais que você vai comer menos, sem passar fome. Amores, isso é poderoso. Olha só, quantas pessoas falam, meu Deus, como eu comia rápido. Verdade, como eu como rápido. Rápido e distraída. Nossa, pior coisa. Pior coisa, tá comendo muito mais e sem perceber. Aí vai acreditar naquela mentira que eu acreditava. Eu nem como e eu engordo. Porque isso é tão rápido, em 5 minutos deu conta de comer um monte. Mas foi tão rápido que parece que nem comeu. Mas foi um monte. Olha só. Tá? Então, olha só. Não come mais em 5 minutos. A sua refeição precisa ser devagar, levar 20 minutos, e aí você vai perceber se você está com fome ainda ou não. Lembra que o seu olhar está treinado para pegar muito, senão você não teria engordado. Então, só num buffet. Lembra, poxa, eu tô acostumada a pegar muito. Pega metade do que você pegaria. Relaxa. Se ficar com fome, você pode repetir. As pessoas têm medo. Olha só, tem medo. Ai, mas não vai ser pouco? Não. Antes o que você comia era muito. Pega metade do que você pegaria. E aquela metade você vai mastigar muito bem e levar 20 minutos da sua refeição. Aí você vai se perceber, eu ainda tô com fome? E você vai ver que não vai estar. Olha a economia que você faz. Tá? Então, uma média da mastigação, umas 30 mastigadas, tá? Mas claro que isso varia de comida para comida. Uma batata assada, uma batata cozida, rapidinho você já desmancha ela. Uma carne precisa mastigar mais. Só que pode ter certeza que você estava mastigando pouco. Pode ter certeza. Então começa a prestar atenção para que realmente não tenha mais pedacinhos. Engole primeiro, depois coloca a próxima garfada. Você vai ver como era automático colocar para dentro enquanto ainda tinha comida na boca. É ou não é? Parece que eu tenho bola de cristal, parece que eu tenho uma câmera aí vendo na sua casa, não é? Pois é isso. É assim, hábito de comer rápido. Tá bom? Então, minhas lindas, olha só. Meu Deus, foram 50 minutos de live, né? Então, realmente não ia ter como falar os 7 hábitos. Eu falei 4. Amanhã eu falo os últimos 3 e a finalização da live para ver como colocar isso em prática. Beleza? Espero que vocês tenham anotado, até para que vocês possam depois escolher qual vai ser o primeiro a ser implementado na sua vida.
e também porque você pode concorrer a um Pix de R$ 500 por fazer um resumo da live. Quem chegou agora, a live vai ficar salva, então já vai lá e assiste o início, e aí você vai saber como que você vai concorrer a um Pix de R$ 500. Tá bom? Tô interrompendo a minha própria live. Sim, amoras, essa live é um reprise de uma live maravilhosa. Assista até o final porque eu estou viajando. Inclusive, me acompanhe nos stories. Mas eu interrompi a minha live para te falar que agora estamos muito perto do nosso primeiro Seca em 7 dias. O Seca em 4 dias foi um sucesso, porque inclusive teve a Amora que secou 1, 2, 3, até 5 quilos em 4 dias. Então a gente decidiu fazer o Seca em 7 dias, ainda mais completo, uma estratégia simples que você vai secar, mas o mais importante, que ele vai ser diferenciado. Além de você secar, você também vai aprender o passo a passo do método para você não ter reganho de peso. Porque não adianta você secar e depois voltar a engordar, certo? Então aqui, além de uma estratégia muito simples, vocês vão aprender o passo a passo desse método para emagrecer e não voltar mais a engordar. Vai ser incrível! Vai ser no dia 25 de maio, então 7 dias. Para você se inscrever, você precisa, se você pelo Instagram, digitar secar, que eu mando no seu direct o link da inscrição, ou você vai ali na minha bio, na página principal do meu Instagram, tem uma linha azul, aperta ali e faz a sua inscrição. No YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para você se inscrever no Seca em 7 dias. O Seca em 7 dias vai custar R$62. É um valor simbólico. Eu sei, vocês sabem que tudo aquilo que eu faço é grandioso, é muito bom, ele vale muito mais do que R$1.000. Quem participou do Seca em 4 dias sabe do que eu tô falando, e os de 7 dias vai ser ainda melhor. Mas eu decidi fazer algo simbólico mesmo, R$62, para você se priorizar. Porque quando você investe, você fala, vou fazer, porque eu tô pagando, eu vou fazer. É um presente que você dá para você mesma. Se dá esse presente, se prioriza, se inscreve. 25 de maio vamos ter nosso Seca em 7 dias, tá bom? Então, continue aqui com a live. Digitou secar no Instagram, depois vai lá no seu direct que eu mando o link de inscrição, ou você vai ali na minha bio ou no YouTube aqui embaixo. Combinado? Podem continuar com a live de hoje. Beijo. Quantas se identificaram? Quantas se identificaram? Que legal, que legal. Então, amoras, ótimo. Amei estar com vocês mais um dia. Espero vocês amanhã, 12h30. Convidem as suas amigas, marquem as suas amigas nos comentários, compartilhem essa live se foi importante para você. E eu espero vocês amanhã. Um beijo. Tchau!